Adilson, Oi. boa noite. Boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre a formação da tua equipe, como ela entrou e como é que você viu o jogo de um modo geral, se te agradou a formação da tua equipe, a postura dos atletas em campo. Olha, nós entramos com a linha de 3, com os dois para explorar o corredor. Fortaleza trabalha com 4-2-4, duas linhas de 4 e 2 na frente, um saindo, ficando um. Enfim, o objetivo era usar essas laterais, não provocar essa bola por dentro. Sofremos o gol numa desatenção, poderíamos ter encurtado, não ter sofrido a tabela ali no lado esquerdo com o Oswaldo. E depois a gente teve um volume bom de jogo, onde criamos situações. Só o Samuel chegou 4 vezes, o João chegou mais umas 3, o Bachola chutou, o Ricardinho chutou. E eu estava preocupado com a questão do contra-ataque, né? Que eles têm um contra-ataque muito rápido. O time do Fortaleza é bem treinado pelo Rogério, muito organizado, tem jogadores rápidos. Eu falei para essa bola não entrar por dentro que nós corríamos o risco. Já no segundo tempo eu voltei com a formação que a gente trabalha. Eu fiz isso até em função de alguns desgastes, alguns jogadores um pouquinho mais cansados. O processo de construção, eu achei que a gente ia perder se eu entrasse de uma maneira. Eu tentei proteger o Luiz até a última hora, eu aguardei o ok do departamento médico com o Luiz, por isso também os 3. O Brock eu acho que fez uma boa partida. Quando tirei o Valdo, era o contra-ataque ali, e ele já tinha o cartão amarelo, então eu tirei. Eu acho que nós tivemos um volume bom de jogo no segundo tempo também. Nós tivemos mais posse, nós tivemos mais finalizações, nós tivemos mais escanteio, mas perdemos o jogo. Então, faz parte do futebol. E gostei que foi aguerrida, lutou, tentou, rodou, teve paciência, insistiu. E precisávamos entrar, alguns entrar e ajudar, mais. Futebol não é feito só com os 11. Então, a gente precisa ter um volume quando se entra, né? E não tivemos. Então, nesse quesito eu lamento. Mas no cômputo geral, eu acho que a equipe fez uma boa partida, infelizmente perdeu. Você tocou na questão do desgaste. No final do jogo, normalmente o Ceará, ele contra os seus principais adversários aqui, ele acaba tomando conta do jogo no final. No final foi o gol do Matheus Gonçalves na última partida. No final foi o gol também do Matheus contra a equipe do Avaí. E hoje o Ceará teve uma certa dificuldade no final. O Fortaleza ficou rodando a bola e o Ceará teve dificuldade até em fazer essa marcação. Foi a questão do desgaste ou tem a ver com essa questão que você falou, que quem entra teria que ajudar um pouco mais? É só fazer a leitura. Quando o Matheus entra, no final que nós estávamos sendo atacados, eu tinha espaço. Hoje não tinha espaço. A gente tem que fazer a leitura do jogo. Hoje eles estavam bem fechados, induzindo ao erro por dentro para contra-atacar. E aí não tem espaço para Matheus. É isso que a gente tem que enxergar no futebol. Adilson, boa noite, tudo bem? Boa noite. Adilson, em relação a essa questão de ajudar um pouco mais, teu time sentiu falta hoje do Bergson no jogo? Não é questão disso. Não é do Bergson, não é do Pedro Ken, não é do William, os que ficaram aí, do Quixadá, do Thiago que está voltando, não é isso. Eu acho que a gente vê a luta, a briga, a vontade e tem que ser de todos. De todos. É isso que o recado é esse. Adilson, passado o jogo do Fortaleza, agora você vai ter uma semana, finalmente, uma semana para trabalhar. Isso. Aí vai ser bem melhor. Amanhã é folga. Amanhã é folga. Então, praticamente terça-feira, 9 horas. Aí mais tempo para isso, dá para realmente o jogador fisicamente estar bem melhor. Sim. Não é isso? É importante, né? Essa maratona que é desgastante. Nós tivemos um jogo na quinta-feira desgastante, você teve um dia a menos, eles tiveram uma viagem também que é desgastante. Então, todos nós sabemos o desgaste que nós temos.
Eu, em função de um período curto, eu ainda não posso fazer o revezamento, até porque eu estou conhecendo os atletas nos jogos. Eu não tive esse tempo, eu não estou aqui há mais tempo, no caso do Rogério. Ele tem esse leque para fazer, porque ele convive mais tempo com seus jogadores. Então, e eu, na nossa situação que nós estávamos, nós precisávamos vencer todos os jogos. Então, às vezes, não dá para ficar mexendo muito. Então, é uma semana para recuperar, para trabalhar, treinar e ir lá em Chapecó e tentar vencer o jogo. Adilson, boa noite, tudo bem? Boa noite. Esse jogo de hoje, você acabou entrando com 3 zagueiros. Você explicou que foi por essa questão do contra-ataque do Fortaleza, talvez um pouco da amplitude dos extremos. E aí eu queria saber de você o seguinte. Você tinha usado essa formação no jogo contra o Santos, né, no segundo tempo, pelo menos com 3 zagueiros. Isso. E aí eu queria saber de você o seguinte, se para esse jogo contra o Fortaleza começar com essa formação, se não foi um pouco arriscado, já que quando você voltou à formação normal, o Ceará até jogou um pouco melhor? Não, eu acho que a gente jogou bem. O problema é o processo de construção. Nós tivemos algumas dificuldades de infiltração, eles tiveram a penetração e o gol e mais um chute do Oswaldo. Mais nada. O problema foi na construção que a gente pecou. Aí você está perdendo o jogo, aí você muda e você arrisca. Você está propício a sofrer o segundo, o terceiro. Então, eu discordo de você. Eu acho que a gente teve um volume, rodou, tanto que o Samuel chegou 4 vezes, o João chegou umas 3 vezes, o Ricardinho chegou, o Bachola chegou, o Samuel chegou por dentro. Então, é que a gente tem que entender, às vezes, ali, que alguns têm algumas dificuldades, o CK está alto, a perna está um pouquinho pesada, aí você protege um pouquinho, você quer chamar o adversário ele se comportou do jeito que ele vem jogando há quase 2 anos. Então, eu acho que nós tivemos uma desatenção no primeiro gol que nos custou aí a derrota no Clássico. Boa noite, Adilson. Pela sua experiência como jogador e agora como treinador, muda perder um Clássico? Qual pode ser a consequência em termos de ambiente, de disposição, de empolgação do time, de confiança e tudo mais, após a derrota num Clássico? Quem comanda, quem dirige, tem que ter serenidade, tem que ter consciência, tem que saber, às vezes, perder, e tem que ter discernimento para fazer as coisas e cumprir os seus objetivos. Então, da minha parte, continua o processo de organização, treinamento, seriedade, compromisso com o clube, respeito com o clube e focar na semana para Chapecó para fazer um bom jogo e tentar vencer. Adilson, boa noite. Você falou sobre a questão de esperar uma competitividade talvez maior de todos os jogadores do elenco, né? Quem sai do banco de reservas também. Queria que você comentasse um pouco sobre a atuação dos jogadores que você acabou lançando na partida hoje. Mais especificamente do Wesley, né, que é um cara que não vem tendo uma minutagem talvez muito alta, você optou por ele. Qual foi a sua ideia ao botar o Wesley naquele momento e também as entradas do Leandro e do Matheus? Olha, foi em função de eu ter mais um jogador no meio, de articulação, de rodar, de alimentar, de inverter a bola, de penetrar, de dar assistência. Eu acho que ele cumpriu. O Leandro é um jogador talentoso, que é 1 contra 1, como ele estava um pouquinho mais baixa a marcação, a gente tentou. O Matheus a mesma coisa, só que estava fechado. Infelizmente, tivemos dificuldade nesse sentido. Adilson, boa noite. O Ceará, no primeiro tempo, deu 10 chutes a gol, apenas um chute do Bachola foi em direção mesmo ao gol, que foi aquela bola no travessão. No segundo tempo, algumas bolas foram no gol, mas também muito fraco. Chute do Galhardo, outra do Matheus Gonçalves também. O Ceará vem pecando muito nas finalizações, tem feito até poucos gols em relação às partidas que vem jogado. É algo que te preocupa? É algo que você tem trabalhado? É até meio óbvio, né? Mas eu queria que você falasse sobre essa deficiência latente do Ceará em transformar o que cria, como você mesmo falou, em gols. Vamos continuar insistindo, vamos continuar mostrando para eles a importância de ser mais incisivo,
caprichar mais. Teve uma cabeçada e chute do Luiz, né, que quase entrou no comecinho ali do segundo tempo. Mas é um quesito que a gente precisa trabalhar. Pode ter certeza que a gente vai dar ênfase nisso. Adilson, boa noite. Boa noite. No primeiro tempo, acho que foi uma obviedade, no primeiro tempo foi um marasmo. Ambos. No segundo tempo, seu time asfixiou o Fortaleza. Como é que fica a cabeça do treinador quando vê o primeiro tempo, que foi muito mais presente, e sair com resultado adverso? Não marasmo, mas faltou rodar mais rápido a bola, né? Faltou o processo de construção, coisa que a gente cobrou. Concordo com tua... Não marasmo, mas um pouquinho mais rápido, dá mais velocidade na bola. E o segundo tempo, com um comportamento um pouco diferente, você tem que abrir um pouquinho mais. E a gente lamenta. Não é o que a gente pede, mas concordo. Em partes. Bem, Adilson, primeiro, na minha primeira pergunta, talvez ela foi mal compreendida. Eu não quis dizer que o Matheus foi mal, porque nos outros jogos marcou os gols. Eu apenas citei que ele marcou os gols como forma de que o Ceará tinha algum gás no final do jogo. Contra-ataque, os adversários estavam lá. Hoje não. Hoje o adversário baixou. A gente tem que entender o jogo. Entendo. Ele fez o gol e teve oportunidades nos dois que entrou, porque o adversário estava em cima. Hoje não. Entendo, mas eu não estava... É nesse sentido que eu coloquei. Peço perdão. Eu entendo, mas eu não estava falando sobre isso. Aquilo foi uma citação. Tá. Para ele fazer o gol, houve outros jogadores que trabalharam com ele. Ou seja, o Ceará tinha algum gás no final do jogo. O que eu te perguntei foi relacionado à questão de, no final do jogo, ter faltado um pouco de gás para acompanhar o adversário. Essa questão você falou, mas eu queria deixar bem claro que eu não quis dizer... Eu entendi a tua pergunta. Eu só coloquei que a gente tem que entender se eu tenho espaço, é melhor para ele. Se está fechado, não é porque não acompanharam ele. Está muito fechado. Tanto que ele tentou com o João, ele tentou ali com o Wesley, ele tentou com o Ricardinho. Então, ele tentou, só que estavam fechados. Aí foge um pouquinho, fica um pouquinho mais difícil. Mas não porque os outros não ajudaram. Não sei, estou tentando explicar. Certo, a questão que eu quis perguntar, que era do desgaste. Sim. Você achou seu time um pouco mais desgastado em campo ou não? Ele não demonstrou esse desgaste? Eu estava preocupado antes do jogo, por termos jogado na quinta-feira. Mas eu vi uma entrega muito grande. Então, às vezes, o pessoal esquece o cansaço. Sempre eu fico preocupado com os jogadores, por causa do Ricardinho, que corre lá 11, 12 quilômetros, o Luiz voltando, que não treinou lá os dois dias. Então, a gente fica preocupado. Não sei se deu para entender. Eu tentei colocar a situação do Matheus em relação a isso, o comportamento do adversário. Não que os outros não ajudaram. Ô, Adilson, até pelos resultados que vem tendo a Chapecoense, tudo indica que vai ser um jogo muito Chapecoense de permanência. O que te espera para esse jogo? Espero um jogo difícil, como eles têm feito com vários clubes recentemente. Tem complicado a vida de muita gente. Tem times aí poderosos ganhando aos 44 deles. Então, vamos se preparar adequadamente, ter os devidos cuidados com o jogo. É um jogo de suma importância para nós. Se preparar bem para as dificuldades do jogo. Ô, Adilson, eu queria que você falasse um pouquinho do Thiago Galhardo, né? O Thiago Galhardo caiu muito de produção, não vem sendo mais aquele jogador que fez um gol no jogo passado, mas desde aquele problema que ele teve estomacal, parece que ele teve um problema maior. O que está acontecendo com o Galhardo? Queria que você explicasse ou não está acontecendo nada, que você falasse sobre o jogador? É difícil, né, para o treinador. Eu sei do potencial dele, sei da capacidade. E também sei de coisas pessoais. Então, mas eu prefiro me reservar aqui. Mas é um jogador que vai voltar a jogar bem. Pode ficar tranquilo. Adilson, boa noite. Boa noite. Deixando o jogo um pouco de lado, esse é o primeiro Clássico Rei como treinador. Sim. Aqui, queria que você falasse um pouco desse ambiente da partida. Bonito. Enormes, parabenizar os dois torcedores, a cidade, vocês pela cobertura, os mosaicos ali, muito lindo. Parabéns mesmo, de coração. Há muito tempo que eu não via um jogo tão assim
uma atmosfera muito bonita. Eu já participei de vários clássicos importantes dentro do Brasil e fora também. E eu dou os parabéns a ambas as equipes. Muito bonito o comportamento deles. Boa noite, Adilson. Boa noite. Como foi para você reencontrar o Rogério Ceni antes como atleta, seu inclusive, agora como técnico, e aquela conversa depois do jogo, ali no pé do ouvido? O Rogério, eu tenho admiração por ele. Foi um profissional extremamente exemplar. Eu acho que todos os clubes deveriam ter atletas como ele. De caráter, de hombridade, de senso profissional. Então, tentou me ajudar dentro do São Paulo. Tive o privilégio de participar lá do 1000º jogo dele. Então, estou na história dele também. E vem fazendo um ótimo trabalho. Eu elogiei a semana toda. Vocês estão de prova. Eu sei da capacidade dele, do processo de organização, de liderança. Eu acompanhei o jogo lá contra o Atlético Paranaense, bem organizado o time. Eu acompanhei de perto, em cima, né? Eu tenho cadeira lá. E nós sabíamos da dificuldade, então só tenho que parabenizar, enaltecer o trabalho dele e desejar sucesso, porque ele é um vencedor, ele é uma pessoa do bem, o futebol precisa de pessoas sérias como ele. Claro que eu gostaria de ter vencido e o que ele falou fica entre nós ali. Ô Adilson, boa noite. Eu queria que você explicasse um pouco a respeito da escalação de 3 zagueiros. Você foi até São Paulo enfrentar o Palmeiras, 2 zagueiros. Você foi até a Bahia enfrentar o Bahia, 2 zagueiros. Aqui hoje na Arena surpreendeu essa sua escala com 3 zagueiros. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que você esperava de colocar 3 zagueiros contra o Fortaleza. Para mim, não vejo problema nenhum. 3 zagueiros, linha de 4, ou linha de 5, ou 3 volantes, ou 4-3-3, ou 2 linhas de 4, 2 na frente. O problema é a criação. É o espaço, é a ocupação de espaço, é onde o atleta tem que estar. Já falei, volto a repetir. O volume foi maior, as oportunidades foram maiores com 3 zagueiros. E, literalmente, quando você tem 3 zagueiros, você não deve sofrer gol. Com a concha de 5, teoricamente, não é assim? Então, quando eles te adiantam 2 atacantes, 2 extremos, já tem 4, eu não tenho que ter 5? Eu tinha uma concha com 5. É simples isso o raciocínio. E eu nem mandei deixar a concha de 5. Eu mandei enfrentar, para a gente ter mais gente. Só que nós tivemos alguns erros de um pouquinho atrás, de buscar, de sair. Depois que nós sofremos o gol, nós tivemos um volume de jogo rodando a bola, trabalhando a bola. Paciência. É só prestar atenção no jogo. Então, não é o problema dos 3 zagueiros. E dentro desses 3 zagueiros, se eu quisesse, eu jogava o Brock de lateral. Ele já fez lateral aqui? Já. Adiantava o João, colocava o Bachola para o lado direito. Viraria 2 linhas de 4 com os 2 no meio. Pronto. Futebol, para mim, é assim. Ó. É que tem que enxergar o jogo rápido. Isso aí a gente faz o dia inteiro. Eu vi 4 jogos do Fortaleza. Eu sabia por onde eles entravam, sabia onde que era a jogada principal. Hoje nós tínhamos 7 atletas altos. Nós tivemos 13 escanteios, acho. Tinha 7. Eu tinha que entrar uma bola parada hoje. Tinha 3 zagueiros, eu tinha o João, eu tinha o Fabinho, eu tinha o Galhardo e eu tinha o Cardoso. Tem que fazer. São detalhes no futebol. Mas tem que observar isso. Então não é o 3 zagueiro. Mas põe na minha conta.